Olá, turma, aqui vamos para mais uma aula de pesquisa operacional. Na aula de hoje nós vamos aprender a resolver problemas de otimização não linear no solver do OpenOffice. Tá? Para isso nós vamos utilizar um exemplo que foi resolvido em sala de aula e foi questão de prova tanto desse semestre quanto do semestre passado. Tá? Aqui está a prova, aqui, ó. Prova número 1 da nossa disciplina de pesquisa operacional 2 da UFVJM. Tá? A questão na prova 1 foi de modelagem. Dessa vez nós vamos, além de modelar, nós vamos resolver. Então tá aqui. Considere que o custo por centímetro quadrado da capa de um livro, deixa eu aumentar aqui, dar um zoom para vocês. Considere que o custo por centímetro quadrado da capa de um livro, a parte da frente, de trás e o fundo, é dado por C reais por centímetro quadrado. E o custo em do centímetro quadrado do papel é dado por P reais por centímetro quadrado. A espessura do papel é de E minúsculo centímetros e do papel da capa é de E maiúsculo centímetros. Para que seja confortável a leitura, as dimensões de um livro tem de ter largura no mínimo L0 e no máximo L1 centímetros. E a altura de no mínimo A0 centímetros e no máximo A1 centímetros. Uma editora missionária ousada quer enviar Bíblias para uma região onde não há liberdade religiosa e quer imprimir o máximo de Bíblias com o orçamento limitado que eles têm de S reais. Considere que uma Bíblia necessita de A centímetros para ser impresso. De que dimensão deverá ser esta Bíblia? Então essa é a questão. Nós já resolvemos ele em sala de aula várias vezes. Nós aprendemos, várias vezes não, no semestre passado e esse semestre, né? Todos sabem como fazer. Nós vimos que nós podemos resolver esse problema pelo processo de minimização do custo de uma Bíblia ou então de maximização do número de Bíblias impressas com uma restrição de orçamento. Nós vamos ver como resolver isso agora no OpenOffice. E nós vamos ver alguns detalhes que não foram comentados em sala de aula, ou se foram falados bem por alto, e por fim nós vamos finalmente enxergar dificuldades que podem ter em modelar de uma maneira ou de outra, como eu falei, por minimização de custo da Bíblia ou então de maximização de número de Bíblias impressas com essa restrição. Vocês vão ver que algumas coisas vão mudar ligeiramente. Vou mudar ligeiramente. Então, em primeiro lugar, vamos tentar entender o nosso problema. Aqui está o desenho de um livro, ou no caso da nossa Bíblia. E, como foi dito, nós temos a espessura da capa, esse Ezão aqui, ok? Nós temos a espessura de uma folha de papel, que é Ezinho. Nós temos as dimensões do livro, X, Y e Z. X vai ser largura, Y a altura e Z a profundidade ou a espessura, a profundidade da nossa Bíblia. Tá? Essas então serão as nossas variáveis de decisão, X, Y e Z. Perfeito? Então até aqui vocês já estão acostumados. Então aqui a gente tem que reconhecer quais são os nossos custos. Então, o custo vai ser o total de área de capa, que vai ser X vezes Y, a parte de frente e a parte de trás. Então aqui é 2 vezes X vezes Y, mais a quantidade aqui nessa lateral, aqui, nesse fundo aqui, que vai ser Y vezes Z. Y vezes Z. Isso aqui tudo vezes o custo de área de capa, que é Czão. Esse é o dinheiro que nós vamos gastar com esse material. E nós temos o custo com o papel, o papel impresso. Então aqui a gente pode observar que quanta área de papel que nós temos.
Então, em primeiro lugar, nós temos qual que é a área de um papel. Então, a área de um papel vai ser a base vezes a altura. Só que para a gente ser um pouco mais rigoroso, a gente pode observar que aqui nós temos então uma capa, então aqui nós estamos perdendo um pouco dessa espessura aqui por causa da espessura do papelão que forma a capa, né? Então, a nossa área de um papel, a rigor vai ser o que? Y vezes x menos Ezão. Essa é a área de um papel, certo? E quantas folhas de papel que nós temos? A gente tem que olhar aqui, ó, essa espessura aqui, interna, dividido pela espessura de um papelzinho. Então, qual que é essa espessura interna aqui? Vai ser a externa, Z, menos 2E, né? Porque nós temos aqui um pouquinho que a gente perde por causa dessa capa, um pouquinho que a gente perde por causa dessa parte da capa aqui, certo? Então, aqui então a espessura vai ser Z menos 2Ezão dividido então pela espessura de uma folhinha de papel, dividido por Ezinho. Perfeito? Então, esse aqui é a quantidade de área de papel interno, então a gente tem que pagar P vezes esse negócio aqui. Então, o nosso custo total de uma Bíblia vai ser esse. Então, no modelo de minimização, que a gente já falou, né, a gente basicamente quer minimizar então esta função aqui. Então, essa aqui é a função objetiva, f de x, y, z. X, y e z. É igual a isso aqui. Ótimo. E quais restrições que a gente tem? A gente viu que no problema nós temos várias restrições. A primeira restrição que ele vai dar são as restrições de conforto, que ele vai falar que as dimensões do livro têm que ter uma largura de no mínimo L0 e no máximo L1, a altura no mínimo de A0 e no máximo de A1. Vamos ver aqui no pente que isso vai ser. Então, esse x aqui é a largura. Então, esse cara aqui tem que ser maior ou igual a L0 e tem que ser menor ou igual a L1. O y nosso, vou escrever aqui do lado porque ele já está congestionado. Nós temos outra restrição de y tem que ser maior ou igual a A0 e tem que ser menor ou igual a A1. Perfeito? Então aqui está o objetivo, minimização, e duas restrições de conforto. A última restrição que nós temos para esse problema de minimização do custo é a restrição da área que a gente necessita para escrever o conteúdo que está na Bíblia. Então nós temos uma área A e nós queremos escrever isso. Então a gente já fez o cálculo que esse aqui é a área de papel disponível. Deixa eu selecionar isso aqui. Selecionar o formato livre. Recortar isso aqui. Ctrl+C, Ctrl+V. Então, aqui está, essa é a área de um papel. E nós sabemos que então essa é a área de papel. A gente pode imprimir frente e verso, então nós podemos multiplicar isso aqui por 2, essa é a quantidade de área disponível para escrever. Isso daqui tem que ser maior ou igual ao nosso Azão. Essa é outra restrição. Então está tudo jogado aqui de um canto no outro. Eu vou juntar isso tudo aqui embaixo para a gente ter escrever isso na nossa forma padrão. Ok, vamos lá. Deixa eu selecionar isso aqui.
Então aqui nós queremos minimizar isso aqui, vou até escrever isso aqui no cantinho aqui. Minimizar f de x igual aquilo ali, restrito a, vou selecionar isso, restrito a, Ctrl C, Ctrl V, isso, e restrito a, Ctrl X, Ctrl V, isso. Perfeito? E aqui então a gente passou pelo processo todo de modelagem. Perfeito? Então aqui eu vou transportar isso daqui para o nosso OpenOffice, para a gente poder então resolver isso efetivamente. Então eu já poupar o trabalho de vocês aqui, eu já copiei então vários dos dados aqui. Então, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para vocês conseguirem ler melhor. Acho que até aqui tá bom. Então aqui primeiro eu coloquei um cantinho, deixa eu apagar algumas coisas que depois eu vou mostrar para vocês como é que utiliza. Ok. Então aqui está. Primeiro, x, y, z são as nossas variáveis de decisão, vou colocar em milímetros, tá? E nessas células aqui, efetivamente, é o que eu vou preencher o valor de x, de y, de z. As nossas dados, que são a espessura do papel, então eu vou adotar alguns dados que não foram escritos aqui no exercício da prova, porque esse era um problema de modelagem, não tinha necessidade de ser numérico. Agora, como nós vamos resolver, efetivamente, nós precisamos de números. Então aqui eu estou inventando números, não faço a mínima ideia qual que é o valor real. Estou chutando aqui a espessura de um papel 0,1, a espessura da capa de 3 milímetros. Aliás, isso eu posso verificar agora. Deixa eu pegar uma folha de papel. Qual que é a espessura dele? Não, me enganei. Achei que no pacote de folha A4 ia estar informando qual que é a espessura do A4, mas não fala. Enfim, então a espessura que eu adotei é 0,1 milímetros e a espessura da capa vai ser de 3 milímetros. Outro dado que seria requisito para a gente resolver esse problema seria P, o custo da área do papel. Então eu coloquei aqui R$1 por milímetro quadrado, faço a mínima ideia qual que é o preço real, deve ser muito mais baixo do que isso. E o custo da área do papelão ou da capa, né, vai ser 10 vezes o valor do anterior aqui. Então isso aqui está em reais por milímetro quadrado, mas poderia ser centavos por milímetro quadrado, tanto faz aqui, é porque eu não sei o valor mesmo, seria 1,10 aqui. As dimensões de conforto, isso que também teria de ser dado, então eu coloquei aqui o L0, que é a largura mínima 50 milímetros, que é aqueles livro de bolso, né, 50 por 100, que seria o mínimo da altura também, e o máximo coloquei 210 por 400, que seria um livrão grandão aqui. E por fim, então, qual que seria a área mínima para você escrever numa Bíblia aqui? Eu também inventei totalmente, tá? Esse valor aqui é um valor bem grande em milímetros. Eu peguei basicamente um livro meu aqui de manutenção, calculei a área dele, multipliquei pelo número de páginas e esse é o valor que eu achei aqui. Então, esse aqui é a área de um livro de manutenção aqui. O nosso objetivo, nós já escrevemos no Paint aqui, ó, C vezes 2xy mais yz, então C vezes 2xy mais yz, mais P vezes y vezes x menos e vezes z menos 2e dividido por ezinho. P vezes x menos e vezes y, isso aqui é a área de um papel, vezes o número de páginas, que é z menos 2e dividido por ezinho. Perfeito? Então, objetivo, minimizar isso aqui, restrito a dimensões de conforto, né?
x tem que estar entre L0 e L1, y tem que estar entre A0 e A1, questões de conforto, e por fim, restrição de área mínima para a gente imprimir, que é 2 vezes x menos e. Qual que é a área? É exatamente essa parcelinha aqui, ó. Tá vendo? Mas a gente já escreveu aqui no canto, né? 2 vezes x menos e vezes z menos 2e sobre ezinho, 2 vezes x menos e vezes y vezes z menos 2e sobre ezinho maior ou igual a a. Maior ou igual a a. E o a está aqui no cantinho. Aqui. Ótimo. Então escrevemos o nosso problema no Excel. Então aqui são as células reservadas para as nossas variáveis de decisão, x, y e z. Aqui está a célula reservada para o valor da função objetivo. Aqui está a célula reservada para o valor da área. Ok? E vamos então começar a preencher. Isso aqui a gente... Então, para isso aqui ser o objetivo, nós temos que definir ele. Isso aqui vai ser igual ao valor de C. Cadê C? Czão. 10 vezes 2 vezes x vezes y, estão acompanhando? Mais y vezes z, y vezes z, fecha parênteses, mais valor de p, isso aqui, vezes x menos e, x menos ezão, vezes y, tá aqui, vezes z menos 2e, z menos 2 vezes ezão, aqui, fecha parênteses, ó, eu nem tinha aberto parênteses, né? O B4 é o z, então tá aí, B3 que é o y vezes z menos 2 ezão, tudo isso dividido por ezinho, isso aqui. Esse é o nosso objetivo, ótimo. Como que está em branco, que o objetivo vai dar zero. Se a gente inserir algum valor aqui do tipo, fazer o nosso pocketbook aqui, né? Que vai ser tipo, 50 por 100. E a espessura nossa, vou botar aqui, sei lá, 100 também milímetros, né? Vai dar isso aí, beleza? Esse é o nosso objetivo. Vamos deixar em branco aqui por enquanto. Ou 0, 0, 0. A gente não faz a mínima ideia. Então, a próxima célula que a gente falou é que esse daqui ia ser a nossa célula para o valor da área. E vamos escrever aqui. Ó, eu já tenho escrito aqui. Então, isso aqui basicamente eu copiei da segunda parcela ali da soma, né? Que eu multipliquei por, então vai ser o quê? 2 vezes x menos e, B2 está aqui, ezão é D3, vezes y, que é o B3, vezes, abre parênteses, z menos 2e, então z é B4, menos 2 vezes D3, que é o E, tudo dividido por ezinho, isso tem que ser maior ou igual, no final das contas, dessa coisa aqui, mas por enquanto a gente só quer o valor da área. Perfeito? Então aqui está zero enquanto a gente deixar tudo zero aqui. Se a gente voltar a preencher com o nosso pocketbook aqui, que vai dar o que? 50, 100 e 100. Vamos supor aqui, vai dar, então aqui está a área do disponível e aqui está o valor da função objetiva. Obviamente isso aqui não está atendendo a restrição de área, tá vendo? Não tem área suficiente. Talvez a gente vai ter que aumentar a espessura, ou largura, ou altura. Bem, até aqui tudo entendido? Então a maneira de utilizar o nosso solver é muito semelhante a como a gente utiliza o solver linear. E, bem, deixa eu aumentar esse valor aqui só para começar com alguma coisa um pouco melhor aqui, começar com 200. Atendeu o critério? Ainda não, tá vendo? Vamos aumentar isso aqui para 300. Pronto, atendeu aquele critério ali. Enfim, como que a gente resolve isso?
a gente vai utilizar o solver que eu ensinei vocês a instalar, o solver não linear. Então, para isso, a gente vai clicar na célula objetivo. Nosso objetivo é esse daqui. Você clica nele, vai em ferramentas, solver. Então, essa é a nossa célula objetivo. E nós queremos maximizar, não, minimizar. Perfeito. E nós vamos definir quais são as células variáveis. Então, você clica aqui e você vai selecionar. E você vai selecionar esses três para o nosso exemplo. Perfeito? Enter. Quais são as nossas restrições? Então, você vai clicar aqui, ó. Clica aqui, restrições de conforto. X e Y tem que ser maior ou igual a dimensão mínima. Essa é a dimensão mínima. Tem que ser maior ou igual a isso. Perfeito? Nós temos que X e Y também tem que ser menor ou igual a nossa dimensão máxima. Enter. O que mais que nós temos de restrição? Nós temos a restrição, deixa eu ver, está cheio de linha a mais aqui que eu resolvi esses anteriormente. Nós temos outra restrição de que a área disponível tem que ser maior ou igual à área mínima para a impressão da nossa Bíblia. Certo? Então aqui nós já contemplamos todas as restrições. Restrições de conforto, são essas duas primeiras, e restrição de área. A função objetivo foi escolhida, que é o B7, esse cara, e variáveis de decisões são esses três. Okay? Então, para a gente resolver, aqui a gente clica em opções, e normalmente quando você clicar em opções, geralmente o que vai estar selecionado é o solver linear, e solver linear não vai funcionar porque isso aqui não é um problema de otimização linear. Você vai clicar aqui e você pode escolher qualquer um dos dois métodos de otimização evolutiva, né, que é um tema que a gente citou durante a aula, que é um dos vários métodos de otimização. A apostila do Takahashi, os últimos capítulos são dedicados a isso, a otimização via métodos evolutivos. O que nós vamos fazer pelo Scilab não é método evolutivo, né? O que nós vamos fazer pelo Scilab é método de busca direcional. Mas vocês vão ver como é que ele funciona também. Vamos selecionar um dos dois, vamos selecionar o primeiro aqui. E aqui tem várias coisas que você pode escolher aqui, né? Você pode mudar os parâmetros de funcionamento desse método evolutivo. O parâmetro inicial para a gente já vai ser o suficiente para a gente começar. Então, basicamente, clique em OK e resolver. Tá, então aqui está mostrando quantas interações já foram. E aqui está mostrando o critério de parada dele, que é de estagnação. Tá? O valor da função objetivo. Então aqui ele rodou 2.000 interações, que é o máximo de interações que ele aceita. E ele falou assim, parei por causa que rodamos o máximo de vezes possível. Você quer que continue ou você está satisfeito com a resposta que a gente obteve? Então a resposta que ele obteve está aqui, ó, 80, 100 e 153. E a gente vê que ele imprimiu uma área ligeiramente maior do que a quantidade mínima necessária. Tá? Então eu vou clicar em continuar, porque eu não estou satisfeito. Eu acho que ele pode continuar procurando mais. E olha, o valor da função objetivo vai diminuir ligeiramente aos poucos enquanto cada vez que ele roda. Ok? Estagnação não foi atingida. De novo, rodou mais 2.000 vezes. Vou rodar mais uma terceira vez para ver se ele melhora. E olha aqui que você já observa que ele diminuiu a área que ele está utilizando para exatamente a área mínima que a gente necessita. A gente vê que está melhorando, apesar de estar demorando, né? Bem, vamos ficar com essa resposta aqui, tá? A gente poderia continuar rodando até que a estagnação fosse atingida, ou até que a gente se cansasse. Clicar em OK aqui. Manter o resultado ou restaurar o anterior? Vamos manter o resultado, que ele está melhor do que o resultado anterior nosso. Mantivemos o resultado. Então, se esse preço aqui fosse real, né, R$1 por milímetro quadrado, R$10 por milímetro quadrado da área de capa, olha o preço que esse livro nosso ia sair aqui. Quase 12 milhões de reais. Obviamente esse preço aqui é totalmente irreal. Mas vamos rodar esse problema aqui no outro solver, na outra opção. Já está salvo nas opções de restrições e objetivos. Vamos só mudar aqui
A gente escolheu primeiro o SCO, vamos escolher por DEPS, ok? E resolver. Duas mil iterações, não atingiu a estagnação, mas a gente vê aqui o valor da função objetivo quase não alterou, né, nas primeiras casas, deve ter alterado só nas últimas, mas a primeira dimensão x diminuiu. Então vamos continuar, vamos ver se ele consegue atingir aqui. Melhorou na última casa decimal, né, 0,2. Aí está quase atingindo a estagnação, atingiu. Então, devido à estagnação, então, dessa vez ele não parou porque atingiu 2.000 iterações, ele parou na iteração 1585, ok? Então, por via das dúvidas você pode rodar mais vezes, o método evolutivo ele faz buscas aleatórias, então tem chance dele melhorar ainda assim. A gente vê, rodando mais 2.000 vezes, 1.700 vezes, 1.700 vezes e nada. Perfeito? Então, por fim, vamos continuar com essa resposta aqui. Você viu que no algoritmo evolutivo anterior ele parou no 80, né? Esse aqui ele conseguiu melhorar para 78. Clicar em OK. Vamos manter o resultado. Tá, então aqui a gente terminaria o nosso problema. A gente tem as dimensões. A gente tem aqui a área que ele está produzindo. E aqui o valor da opção objetivo, que está completamente irreal. Aqui teria de procurar saber qual que é o preço do centímetro quadrado de papel e da capa. Bem, não terminamos por aqui. Essa aqui seria uma maneira de fazer. E conforme eu disse, a gente poderia modelar levando em consideração o nosso orçamento, né? A gente fez o problema via minimização do custo. E outra maneira de fazer isso seria via maximização da quantidade de bíblias produzidas. Então eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou pegar esse problema, eu quero que vocês decorem esses resultados que eu vou anotar aqui, 78,829 é o X, a resposta, o Y, aliás, vamos fazer assim, deixa isso aqui, vamos copiar essa planilha e a gente copia a planilha e seria excluir, renomear, mover, copiar a planilha. Copiar planilha 1, ok, copiamos a planilha 1, então essa é a planilha 1, essa aqui é a cópia. Então aqui a planilha, a nossa cópia vai resolver problema de maximização do número de bíblias, reduzido esse nome aqui, o número de bíblias. Nossa, tá gigante. Isso é só problema de maximização, então. Ok, e o primeiro elemento que a gente resolveu foi o problema de minimização. Minimização e vou para cá, maximização. Deixa eu apagar esse problema de dimensão, a gente não vai conseguir ler os dois ao mesmo tempo. Ok, minimização e maximização. Tá, então para maximizar a gente tem que acrescentar algumas coisas. Então nós temos aqui a área disponível, nós vamos ter que inserir a informação do orçamento, né? O nosso orçamento é S em reais. Para a gente tornar esse negócio um pouco mais real, vamos mudar o valor disso aqui, faço a mínima ideia qual que é o valor real, mas vamos lá, 0,1, 0,1 e 0,1, manter a mesma proporção, 1 para 10. E mesmo assim, olha o valor aqui, ainda está, o copejo de uma bíblia aqui está
150, 118. Não, tá muito grande ainda. Vamos botar mais um 0 aqui e um 0 aqui. Nós temos que diminuir mais ainda. 0, aquilo ali. 0,1. Mais um 0. Mais um 0 não foi suficiente. Vou botar mais um aqui, não é possível. Pronto, vai custar R$10 a nossa Bíblia. Agora ficou mais real, imagino. Imagina, né? Bem, vamos lá. E o nosso orçamento aqui, a gente R$7. Vou imaginar quanto que seria um orçamento para confecção de Bíblia. Sei lá, R$10.000. Nós temos R$10.000 aí para Bíblias. Orçamento da nossa editora. Então, o que a gente poderia acrescentar aqui? Uma variável N maiúsculo como sendo número impresso. Deixa eu colocar assim, número de Bíblias impressas. Ótimo. E então essa aqui vai ser a célula que vai ocupar o valor dessa variável aqui. Aí deixa eu botar um espaço aqui, inserir linha, ótimo. E aqui então nós vamos ter que fazer o seguinte: esse aqui é o custo de uma Bíblia, certo? E nós queremos, na verdade, que isso aqui, vezes o número de Bíblias, seja menor ou igual a esse valor. Perfeito? Então, aqui parou de ser objetivo. Vamos colocar mais um espaço aqui. Inserir linha. Ctrl X, Ctrl V. Ctrl X, Ctrl V. Onde está? Nós passamos a querer objetivo maximize. Nós vamos maximizar, trouxe isso. Que é o custo de uma Bíblia. Opa. Maximize o que? É S dividido por. Desculpa. Vamos fazer até uma maneira melhor. Maximize N, que é o número de Bíblias, restrito a. Restrito a isso daqui, que é o custo de uma Bíblia. Então, o total de Bíblias, S dividido por isso daqui, esse aqui é o total de Bíblias que a gente consegue comprar, né, que é o nosso orçamento dividido por custo unitário. Isso daqui tem que ser igual a N. Perfeito? Deixa eu ver se está certo aqui. Ou seja, a gente pode pegar o custo unitário vezes N. Melhor assim. Vezes N. Vezes N tem que ser igual a S, tá? Unitário vezes número de Bíblias tem que ser, vamos colocar menor ou igual, acho que é até melhor. Menor ou igual ao nosso orçamento. Então, esse aqui é o custo unitário. E aqui nós temos que ainda fazer vezes o número de Bíblias. Tem que ser menor ou igual àquilo ali.
Então, ótimo, reescrevemos o nosso problema. Então, aqui, N passou a ser o objetivo, certo? E vamos clicar aqui, então, em Ferramentas, Solver. A célula objetiva é o próprio N. Quais são as variáveis x, y e z? Continuam sendo as nossas variáveis de decisão. Referência. Então, quais são as nossas restrições de conforto? Permanecem as mesmas. X e y tem que ser maior ou igual ao restrição de conforto. X e y tem que ser menor ou igual a outra restrição de conforto. Nós temos essa restrição que é da área. Opa, aqui andou. Passou a ser isso daqui, tem que ser maior ou igual àquilo ali, tá tudo certo. Vamos ver se isso aqui tá certo também, tá tudo certo, ótimo. Esses dois tem que ser menor ou igual a esses dois ali, tá, ok. E agora, por fim, nós temos que acrescentar uma restrição, que é a restrição de que isso daqui, que é a quantidade de bíblias que nós vamos gastar para produzir aquelas bíblias, seja menor ou igual ao nosso orçamento, que é esse valor aqui. Ok? E vamos lá no nosso solver. Vamos manter o solver, esse solver não linear aqui mesmo, e vamos resolver. Resolveu devido à estagnação. Curte. E deu o que? X igual a 80. Opa, mas nós fizemos uma coisa errada, olha que eu estou vendo. Manter o resultado anterior. O que nós fizemos de errado? Ferramentas, solver. Nós queremos maximizar essa célula que a gente resolveu para minimizar, certo? Então B5 certinho, vamos só resolver de novo. Resolver com maximizar. Resolver. Por que está dando zero, gente? Due to stagnation. Ah, tá. Nós estamos fazendo uma coisa errada aqui. O que está faltando aqui? O número de bíblias é uma variável de decisão também, gente. Só escolheu x, y, z, mas o n também é uma variável de decisão. Ok, vamos tentar agora resolver. Agora sim. Continua 210, 210, 210, 210, 210, 210, ok. Manter o resultado. Ué, por que não deu aqui? Ué, gente. Ferramentas solver máximo de x não, gente, é de n. Gente, olha que praga. Resolver agora. Vamos ver o que vai dar. Continua. 80, 100 e 157. Vamos tentar aqui de novo. 58. O que está acontecendo de errado? 10.000. A gente tem isso aqui, é o que? De bíblias impressas, tanto que a gente gastar tem que ser menor igual ao nosso orçamento. E vamos tentar de novo. Ferramentas solver, célula objetivo é esse cara. Queremos o máximo com células de variáveis.
isso daqui. Célula de referência, isso tem que ser maior ou igual a isso. B2 até B3 tem que ser menor ou igual a J2 até J3, certinho. A área disponível tem que ser maior ou igual à área impressa. A área impressa é maior ou igual à área disponível. E preço desse planejamento de preço tem que ser menor ou igual ao nosso orçamento. Nós queremos maximizar. Resolver. Agora acho que ele vai, hein? Não sei o que estava acontecendo de errado, não estou entendendo. Ah, tá aí, 846. Vamos continuar. Não estagnou ainda. Ufa, não sei o que tinha acontecido de errado ali, mas resolvemos aqui. Ainda não encontrou estagnação e está chegando perto da nossa solução anterior, né, que era 80 e 100. Vamos continuar. Ele está progredindo ainda, 846,35. Vamos ver. (79), está chegando perto de 78, né? Vamos manter esse resultado aqui e vamos rodar ele com outro método, né? Ferramenta, solver, opções, vamos para o primeiro aqui, ok, resolver. Ele deve encontrar um resultado bem semelhante, viu? Só esperar, vamos ver. Vamos continuar. Quando ele não estagnar, a gente continua indo, que ele está chegando perto. Vamos manter esse resultado aqui e vamos pegar os resultados, o valor de 78,8. Ops, 78,8. Ô menino, 78,8, 78,8, deixa eu ponto 7 aqui, 100, ótimo, 157, 157. Vamos tentar começar daqui então. Ferramentas, solver, opções, vamos para primeiro, pode ser esse primeiro, ok, resolver, em andamento, 842, continuar. Observe que a área que ele está calculando está cada vez mais próximo da área limite ali, né? 2.300. Aliás, 23 milhões de milímetros quadrados. Vou continuar. E X largura, tá vendo? Tá caindo também. Foi para 91, a largura cada vez está menor. Vamos manter esse resultado. E vamos, ferramentas, só vamos mudar o método, que isso também é bom. Opa! Opções, DEPS. Vamos ver se vai melhorar. Melhorando bastante aqui, ó. Tá no
81 já. Ó, a estagnação está quase alcançando, tá vendo? Toda vez que essa barrinha sobe, é o número de iterações para estagnar. Está quase estagnando. Estagna quando ele alcançar aqui em cima. Não estagnou, vamos continuar. 78 é o que estagnaria, né? Aí pronto. 79.00 estagnou. Então achamos aqui qual que é o valor da função objetivo. Ele vai estar gastando, olha o dinheiro que vai estar gastando do orçamento. 9.999,99 centavos, 999. Você vai gastar um orçamento todinho certinho e vai imprimir essa quantidade aqui de Bíblias, ok? Ok, manter o resultado. Então, alguns comentários que eu disse que eu faria, eu vou fazer agora aqui. Então, o primeiro comentário é o seguinte: observe que ele está falando que o número de Bíblias impressas vai ser de 846,35. Mau sinal, né? Isso é uma coisa que não existe 0,35 Bíblias, né? Então, a rigor, isso aqui deveria ser uma variável inteira, certo? E, bem, o nosso programa ele tem como tratar disso, variáveis inteiras, e eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso agora. Ele entra como uma restrição. Então, clica nele aqui, ferramentas, solver. Então, tudo igual, não vou mudar nada, exceto que eu vou acrescentar uma restrição aqui no final, que é essa casinha aqui tem que ser inteiro, mais nada. Opções, você pode escolher os métodos evolucionários que você preferir, clicar em resolver. Então 46,28 a gente quer que esse negócio caia para inteiro. Ele não conseguiu. Vamos de novo. Vamos ajudar o solver aqui. Deixar isso aqui, vamos para 846, apaga os vírgulas aqui, ó. Deixa desse jeito aqui, ó. Vamos mandar resolver ferramentas, solver. Maximizar B5 com todas essas restrições, exceção de que B5 tem que ser inteiro. Vamos resolver. Ótimo. Então, o que mudou? Mudou ligeiramente as dimensões, tá vendo? A largura caiu um pouco, a altura aumentou um pouco, a área que nós vamos estar imprimindo é um pouquinho maior, justamente porque a gente tem a restrição de que ele seja inteiro, ok? Então, pode manter o resultado, ele conseguiu estagnar. Então, uma última restrição que a gente poderia colocar aqui para ser bem real ainda é o seguinte: o número de páginas, N minúsculo, vamos colocar aqui, número de páginas na nossa Bíblia tem que ser uma variável inteira também. Então, vou colocar isso aqui como sendo uma variável de decisão. E qual que é o número de páginas? A gente viu que é essa parcelazinha aqui, né? Z-2E dividido por Ezinho. Então, Nzinho tem que ser igual a isso aqui. Isso aqui tem que ser igual a Nzinho, que é o nosso número de páginas. Isso aqui vai ser igual. Então, quem que é Z-2E? Z menos 2 vezes Ezão, fecha parênteses, dividido por Ezinho. Enter. Esse cara tem que ser igual a essa variável aqui. Então vamos resolver a última vez aqui. Ferramentas, solver. Nós vamos maximizar aquela célula, aquela casa certinho. Variáveis de decisão. Aumenta uma casa, vai até aqui. Ok. Restrição, isso menor ou igual a aquilo. Ó, maior ou igual a aquilo, certinho. Isso, menor ou igual a aquilo. Essa casa aqui é a área impressa. Tem que ser maior ou igual a área disponível. Área disponível maior ou igual a área solicitada. Orçamento gasto tem que ser menor ou igual ao orçamento disponível.
O número de Bíblias tem que ser inteiro. Vamos colocar mais a restrição. Número de páginas tem que ser inteiro. E por fim, o número de páginas tem que ser igual a isso daqui, né? Que é o nosso cálculo. Nós não queremos folgas entre as páginas, tem que ser igual a isso daqui. Ótimo. Ok? Então vamos opções método evolutivo, resolver. Então ele parou aqui no 835, número de páginas. Então o que tinha acontecido? Nossa solução anterior era 800 e alguma coisa, né? Então vamos continuar aqui, que ele não atingiu ainda o nosso objetivo. Aqui essa largura deveria ser por volta de 75, né? Ó, tá quase estagnando. 845, 2033 páginas. Então eu posso mandar continuar, apesar de que ele já estagnou. Vamos clicar o OK aqui. Vamos manter esse resultado e vamos rodar mais uma vez aqui, só por precaução. A gente roda no nosso solver com o outro método evolutivo, tá? Esse foi eu nem lembro qual que a gente tinha escolhido. Vou pegar o primeiro aqui agora e resolver. Tá andando. Falou que não estagnou, vou continuar mais uma vez. Ótimo, ok, manter o resultado. Então, nenhum progresso foi feito. Então ficamos com uma Bíblia de 845 páginas, dimensão 6 cm por 100 de altura, 210 de profundidade. Ele é quase um pocketbook, né? Ou seja, aquelas Bíblias de bolso com profundidade de 20 cm. É um bem gordo, um Bíblia de bolso daqueles bem gordo. Número de Bíblias impressas vai ser 845, com o orçamento que nos foi dado, com o número de páginas de 2010 páginas certinho. Ok? Então assim a gente consegue contemplar todas as nossas restrições, inclusive as variáveis inteiras. Então até a próxima aula.